Ô, Júlio, eu queria te perguntar do Anderson Barros. A gente, como torcedor aqui, a gente não gosta muito dele porque a gente tem a visão mais do diretor executivo das contratações e saídas e tudo mais, e ele tem pecado um pouco, pelo menos é o que parece. Mas a gente sabe que, obviamente, ele tem mil e uma funções lá, e a de contratar é só uma delas, talvez seja a mínima ali. E ele é muito elogiado pelo Abel, pela Leila, pelos jogadores. Todo mundo elogia muito o Anderson Barros, e a gente, o torcedor, não gosta muito, principalmente nessa parte de contratação. Eu acho que ele peca um pouco de não dar muitas caras, não dar muita entrevista, não ser claro muito nas coisas. Eu acho que ele se esconde muitas vezes, mas é o perfil dele de ser mais discreto. Você e o pessoal lá do nosso palestra, vocês têm mais acesso ao clube e tudo mais. Você consegue enxergar o Anderson Barros como um bom diretor executivo? Você tem uma visão diferente do torcedor, assim? Você acha que ele faz um trabalho fundamental nesses últimos anos para as últimas conquistas? Você acha que ele foi fundamental? Ou você acha que o torcedor pode ficar um pouco na bronca, dava para ele ser um pouco mais eficiente ali nas contratações? Você que apura a contratação também, você acha que ele falha muitas vezes? A gente perde bons jogadores por culpa dele? O que você acha do Anderson? Cara, eu não sei se eu usaria a palavra culpa, mas eu concordo muito, assim, quando as pessoas dizem que ele falha em alguma negociação e que a diretoria do Palmeiras falha, porque é uma diretoria falha nesse quesito de contratação, de tudo mais, vai ao mercado sempre no desespero, então a oferta e demanda, né? Se você tá indo no desespero, as pessoas vão te oferecer por um preço muito maior do que seria se você estivesse fazendo as coisas um pouquinho com antecedência. Então, eu concordo que eles têm culpa, eu concordo que o Anderson Barros tem essa parcela, porque a reposição do Danilo chegou 1 ano e meio depois. A reposição do Hendrick não se Não sabe veio. se é o fato, se vai chegar alguém, se não sei o quê. Do Scarpa então, não chegou ninguém também. Do Scarpa não chegou ninguém. Então eu acho que é um trabalho fundamental quando seguram essa espinha dorsal, quando seguram jogadores tipo Gomes, Zé Rafael, Rafael Veiga, mas é um trabalho falho no quesito trazer novos jogadores, porque o Palmeiras precisa de novos jogadores e a diretoria vai ao mercado aos 45 do segundo tempo, quando não tem nada na despensa. Então, quando você não tem nada para comer, você vai no mercado e aí tá tudo muito mais caro e você talvez não consiga o que você queria desde o início. Então, eu acho que precisava ter esse discernimento, esse planejamento. Eu bato bastante na tecla no nosso palestra que o Palmeiras peca em planejamento porque não tem um. Então, eu até falei no final do ano passado, eu espero que em 2024 as coisas sejam diferentes. Então, todo mundo sabe que o Hendrick ia sair em julho. Que busquem uma reposição nessa janela, que busquem alguém, que busquem no meio do ano que seja, mas que tenham um planejamento das coisas. Então eu acho que o torcedor ele tem razão de ficar na bronca. Eu não acredito que a diretoria ou que o Anderson Barros tenha sido fundamental nas últimas conquistas do Palmeiras, porque eu acho que é um trabalho do Abel e do elenco. Eu acho que é comissão técnica, Abel e elenco. Eu acho que passa por isso. Mas eles seguraram a espinha dorsal, então se eles tiverem 1% ali nessas conquistas, é isso. Mas eu acho que fundamental não foram, porque o Abel ele sempre fez um bom trabalho, o elenco sempre fez um bom trabalho. Então eu acho que o torcedor ele tem razão de ficar na bronca aí com o Anderson Barros, com a presidente, com todo mundo. Sim. Acho que o torcedor ele é movido pela paixão e ele precisa de respostas e transparência. Então se eles começarem a fazer isso... O Anderson Barros ele é uma pessoa muito, muito incrível. Tipo assim, juro. Conheci ele, tive algumas conversas com ele no off, assim... E ele é uma pessoa realmente boa, ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa que fala com você olhando no seu olho, ele te trata bem. Então, só que o futebol, ele é mais do que isso, né? Ele é planejamento, ele é dinheiro, ele é uma visão do futebol, ele é uma visão de análise, de tática, de técnica. Então, não basta você ser bom de grupo, né? Como a gente costuma brincar. Não basta ser bom de grupo, você tem que ser um bom profissional naquilo que você faz. Ele é bem defendido lá, mas eu concordo que o torcedor tem razão em ficar na bronca. Ele deve ter seus valores, né? Porque a gente sempre vê o Abel Ferreira defendendo com todo mundo unhas e dentes o Anderson muito. Barros. É o melhor diretor que eu já trabalhei. A Leila também, Pereira, move um caminhão por ele. Então, quer dizer, ele é um cara bem quisto dentro do Palmeiras e não há alguma movimentação que ele vá sair ou que ele seja saído, né? Não. E não tem nada nesse sentido. Isso você não acha que preocupa, Júlia? Por um planejamento inexistente, você falou que o planejamento é bom quando ele existe, né? Então, nesse caso, eu acho que o torcedor pode se preocupar um pouco. Eu fico preocupado. Sim. Eu acho também. Eu acho que tem razão em se preocupar.
Eu concordo com a frase time que tá ganhando não se mexe. Mas é bem preocupante porque pode não ganhar. Então, será que não seria melhor você evitar isso antes? Pois é. Então, por exemplo, se o Abel pede contratação, se o Abel quer contratação, você vai atrás e não consegue essa contratação, eu acho alarmante. Eu acho que você tem que, ver o que está acontecendo de errado, ver o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito de errado, analisar mesmo as coisas. Então, se o Barros está fazendo um bom trabalho, que ele faça um bom trabalho transparente para todo mundo ver que ele está fazendo um bom trabalho. Que não seja uma coisa assim, tipo, ele tá fazendo um bom trabalho interno, mas e o torcedor tá ouvindo? Tá vendo esse bom trabalho? Qual é o resultado desse bom trabalho? Quem são os jogadores que estão chegando? Então eu acho que preocupa quando as coisas não são feitas com transparência. Acho que falta um pouquinho mais disso, justamente o acesso que a gente estava falando. Eu acho que peca um pouquinho, o clube peca um pouco nessa distância com o torcedor quase não sabe nada do que está acontecendo no clube, então eu acho importante isso, eu acho que preocupa nesse sentido. Mas se ele fizer o que o Abel está pedindo, as exigências do Abel para esse ano e todas essas coisas, ele não vai sair, aí não vai ser nada preocupante, porque todo mundo vai olhar e falar, mas é o Abel que pediu, entendeu? Sim. Você sente falta de cobrir treinamento do clube? Você acha que isso é importante ou não muda muito, assim? Ou é até legal isso que esconde escalação, essas coisas? O que você acha de treino fechado? Eu acho que seria importante ter a presença da imprensa ali, porque a gente quer informação, então a gente quer saber o que o técnico está fazendo ou não. Eu acho que seria legal se fizessem igual o Corinthians está fazendo agora, que abre metade e a outra metade é fechada, para eles terem um pouquinho mais de privacidade, porque eu concordo que esse acesso pode interferir na escalação do jogo, pode interferir no que o rival vai fazer naquele jogo, pode ser prejudicial. Então eu acho que seria legal pelo contato mesmo, por eles verem que a imprensa não é um bicho de 7 cabeças e pra gente ver que eles também não são um bicho de 7 cabeças e fazer todo mundo seu trabalho legal ali. Então eu acho que se abrissem metade e fechassem a outra já seria muito importante, mas eu acho que o Palmeiras está caminhando longe da maré, está caminhando contra a maré para isso. Acho que se um dia voltar a abrir treino, vai demorar bastante, porque por questão do Abel mesmo, eu acho que o Abel ele é um cara muito fechado, né? Ele é um cara que ele faz o trabalho dele ali no quieto, então eu acho que ele não quer nenhum terceiro interrompendo, ou divulgando, ou atrapalhando que ele enxergue que possa atrapalhar. Então eu não acho nem certo nem errado. Eu acho que pro meu trabalho seria bom se abrissem um pouquinho, mas também não acho nada prejudicial a nós, assim, que eles não abrem. Eu queria que eles abrissem só o treinamento de pênalti. Eu queria saber como o Palmeiras treina pênalti. Mas não tem esse treinamento. Que forma que eles... Se é que treinam, né? Não como treina. Que eles treinam com cone no gol? Nossa. Como eles treinam pênalti? Eu queria saber. Eu tenho curiosidade, pô. Eu também. Não existe. Eu ia te perguntar do nosso palestra, vocês têm bastante informação de bastidor ali do clube, ou tem bastante apuração ali que eu vejo que no fim é verdade, se concretiza. Então, o nosso palestra parece que tem bastante acesso lá. Não é a Escola Nicola. Não é a Escola Nicola. Vocês têm alguma orientação de que qualquer notícia relacionada ao Palmeiras vocês dão? E aí eu vou dar um exemplo. Se vocês tiverem alguma informação de que vá prejudicar o clube, vocês dão essa notícia? Tem alguma orientação? Tipo, essa notícia vai ferrar o ambiente, o Palmeiras vai passar por uma crise ali. Vocês dão mesmo assim a notícia, o furo, ou vocês seguram porque tem o lado torcedor de não querer atrapalhar o ambiente do clube? Eu acho que a gente sabe separar bem as coisas, porque às vezes a gente tem informações que se a gente apurar, podem fazer o clima do clube dar uma perdida, assim, dar uma perdida de mão. Então a gente às vezes pensa, por exemplo, ano passado a gente tinha algumas notícias no Brasileirão, a gente falou, cara, não compensa, tipo assim, são coisas que também a gente tem que apurar, tem que ir atrás para ter certeza, não compensa a gente dar isso porque pode interferir no período do clube, mas a gente tem um compromisso com o jornalismo, né? A gente tem um compromisso com o torcedor. Então, por exemplo, revelar camisa, revelar contratação, revelar negócio que falhou, revelar as coisas, eu acho que não é nem revelar, é informar mesmo. Sim. Se a gente tem a informação, se a gente acaba sabendo que é verdade ou não, a gente vai lá e informa o torcedor, que o torcedor merece saber, e o jornalismo é isso, né? O jornalismo, ele nunca vai agradar um clube de futebol,
ele nunca vai agradar. Acho que nenhum jornalista consegue agradar um clube, porque o clube ele vai defender o dele. Então ele vai falar, pô, vocês estão mentindo, vocês estão... não solta isso, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Só que a gente tem um compromisso com coisas que são verdades. Claro, senão vira publicidade, né? Se não, vira chapa branca. Sim. E aí eu acho que a gente não ganha para ser assessor do Palmeiras. Exato. A gente ganha para ser jornalista que cobre o Palmeiras. Então, se a gente tem qualquer notícia, a gente apura muito. A gente apura, tipo assim, muito. Eu costumo, às vezes, eu brinco com eles, eu falo, gente, vamos soltar logo isso deles. Não, deu. Mas é que eu não aguento mais, eu não faço coisa, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Aí eles, não, mas a gente tem que ter certeza e tudo mais. Então, todo mundo ali é muito dedicado. A gente fica madrugada mesmo, querendo saber se é verdade, se não é. Pra soltar uma coisa que seja verídica, pra soltar uma coisa que seja real, pra que a gente mantenha a nossa credibilidade e o nosso compromisso com as coisas. Sim. Então, E essa a gente notícia... não tem... Pode falar. Não, eu ia emendar uma pergunta, mas pode concluir, por gentileza. Não, é só dizer que a gente não tem uma relação de tipo, relação direta com o Palmeiras. O nosso palestra é um veículo independente, então a gente trata algumas coisas com o Palmeiras de tipo, a gente tem essa notícia, vocês querem falar sobre ou não? Então essa é o maior grau de relação que a gente tem com o clube. E a gente se vira aí no nosso jornalismo independente, os nossos acessos nunca serão revelados, que nunca ninguém revela a fonte. Exato. Mas a gente tem as coisas que a gente trabalha, e a gente tem confiança no nosso trabalho, e acho que isso é o que importa, e seguimos. E qual era a notícia, afinal de contas, do ano passado, que vocês ficaram sabendo, o que você ficou sabendo que poderia, hipoteticamente, atrapalhar o ambiente? Sem citar tá nomes. Tá caindo aqui minha internet. O quê? Tá caindo aqui. Os Miguel. O Abel o quê? Não entendi. Oi, o Rony? tá o Abel e o caindo Rony aqui na sala, a não entendi. Eu não consigo ouvir. Mas pode fazer a próxima pergunta, que aí eu ouço. Deu interferência, André Salem. Sim.